Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal tem como objetivo levar a palavra de Deus até você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Amados, hoje quero vos trazer uma palavra que é uma ordenança da parte do Senhor. É uma obrigação de todo crente, de toda pessoa que confessa, que professa a Cristo como Senhor e Salvador, que é fazer o bem, ajudar as pessoas. Amém? Peço a você então que pegue a tua Bíblia e abra ela no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 10, Lucas capítulo 10, versículo do 30 ao 37. Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 37. Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar? Pai Altíssimo, Santo, Poderoso e Majestoso, mais uma vez reunidos estamos em Tua presença. Pedimos a Ti, ó Espírito Santo glorioso de Deus, que venha nos abrir o entendimento para a compreensão da Tua palavra. E mais do que isso, Senhor amado, não venhamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. Peço a Ti, Deus Todo-Poderoso, que abençoe esta pessoa que está vendo esta mensagem neste dia. Abençoando, Pai, guardando, protegendo e livrando do mal. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra hoje, como eu falei no início, então, nos fala sobre a nossa obrigação. Porque o cristão, ao longo das épocas, das eras, é conhecido pela sua bondade, pela ajuda ao próximo. E o Senhor aqui, então, o próprio Senhor Jesus ilustra este mandamento, que é ajudar o próximo, estender a mão ao próximo, desta forma, contando a história, então, de um homem que vai para a cidade, então, de Jerusalém para Jericó, e veio a ser, então, assaltado por alguns saqueadores. Não bastou ele ser assaltado, ele apanhou muito. E a Bíblia, então, fala que após roubarem ele, após baterem nele, deixaram ele como que quase morto no chão. A Bíblia então relata, amados, esta parte aqui eu quero então trazer neste momento desta mensagem como uma ênfase então na falta de ajuda que os ditos cristãos, homens de Deus, deixaram de prestar a este homem que foi espancado e teve todo o seu dinheiro roubado. O versículo de número 31 diz assim: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Note, amados, que não era uma pessoa comum, não era qualquer um que passava naquele momento, era um sacerdote, um homem que, teoricamente, servia ao Senhor. E note você então que esse sacerdote, esse homem que era servo do Senhor, vendo aquele homem caído
não deu bola para ele e passou de largo, ou seja, fez vista grossa e fez de conta que não era com ele. Amados, isto é muito grave, isto é gravíssimo. A palavra de Deus diz, amados, que é pecado nós vermos alguém passar algum tipo de necessidade, algum tipo de aperto e não estendermos a mão. É pecado, nós estamos pecando a partir do momento que nós sabemos que existe um irmão, um parente, um familiar, um vizinho, seja quem for que está necessitando, padecendo de alimentos, padecendo de remédios, seja qual for a necessidade, e nós tendo condições de ajudar, não ajudarmos, nós estamos pecando. Isto é pecado. Imagine nós então que somos servos do Senhor, nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Se nós formos observarmos a palavra de Deus, quantos e quantas pessoas o Senhor ajudou ao longo do seu ministério. Jesus não fazia acepção de pessoas, ele ajudava a quem pedia. Porque a própria palavra de Deus diz, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Então este sacerdote não cumpriu o que estava escrito na palavra do Senhor, que é estender a mão ao próximo. Vamos adiante. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Então note você que não foi um, mas foi 2 servos de Deus, que observando aquele homem semi-morto, caído no chão, às margens da sociedade, passou e fez vista grossa também. Fingiu que não era com ele. Olha, amados, a palavra de Deus nos fala, amados, que muitas vezes o Senhor mesmo nos coloca em algumas situações para provar o nosso coração, para saber o que há em nós. Se há bondade, se há amor. Lembra daquela passagem? Estive preso e não foste me ver, estive faminto e não me alimentou. Lembra? É exatamente isso, amados. É muito mais grave nós, como eu falei anteriormente e repito, nós que somos servos do Senhor, a partir do momento que nós fizemos vista grossa para as pessoas que necessitam, nós estamos pecando. É uma falta gravíssima. Então, se você sabe de alguém, você conhece alguém que está padecendo uma necessidade, ajude, estenda a tua mão. Faça como a palavra de Deus diz, o que a tua mão esquerda fizer, a direita não precisa ficar sabendo. O que a mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. Quando você, nós ajudarmos alguém, não devemos tocar flautas perante a sociedade para que as pessoas saibam que fomos nós que ajudamos. Caso contrário, nós já recebemos o nosso galardão, diz a palavra de Deus. Mas se nós ajudarmos as pessoas, esperando em Deus a recompensa, Deus nos abençoará. Vamos adiante. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Note então, amado, que este homem, este certo samaritano, aqui figurando ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz então que ele seguiu o seu caminho e passou perto e vendo ele, compadeceu-se dele. Esta foi a atitude deste homem. Ele olhou aquele rapaz caído no chão, todo machucado, ensanguentado, compadeceu-se dele, mas não foi só isso. A Bíblia diz então que ele chegando perto, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Ele não só se compadeceu, como ele chegou e o ajudou com os seus ferimentos, curando as suas feridas, ajudando, removendo sangue, fazendo curativos. A Bíblia diz então, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Ele tomou então aquela responsabilidade de ajudar aquele homem da maneira que ele conseguia, da maneira que ele podia. Ele não mediu esforços para ajudar o próximo. Conosco não deve ser diferente. Nós não devemos medir esforços se nós conseguimos fazer. Devemos estender a mão. Devemos ajudar a quem nos pede ajuda, estender a mão.
Assim como o Senhor tem nos ajudado diariamente, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, nós devemos estender a mão e ajudar as pessoas também. Vamos adiante. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ou seja, então ele cura aquele homem, ajuda aquele homem, põe aquele homem em cima do seu cavalo, leva para a hospedaria e diz para o dono da hospedaria: trata bem dele, se ele precisar de alguma coisa, pode ajudar, que quando eu voltar, eu pagarei. Ainda esta semana, eu ouvi o relato de um venezuelano que veio faz mais ou menos uns 4 meses que ele está aqui no Brasil. E ele começou a contar a sua história e eu me entristeci muito em saber a necessidade que aquele venezuelano estava passando. Passou logo quando veio para cá. Hoje, graças a Deus, ele está bem estabilizado, arrumou trabalho, arrumou emprego. Mas ele só estava comendo, se alimentando a partir do momento que ele estava na sua empresa. No momento da janta, porque ele trabalha de noite, ele então conseguia jantar. Note você, muitas pessoas muitas vezes ao nosso lado não nos conta que precisa de auxílio. Mas cabe a nós muitas vezes também chegar e dizer: olha, você está precisando de alguma coisa, pode contar comigo. Seja o estrangeiro, como eu falei, seja o teu vizinho, seja o teu parente. Muitas vezes quem nós menos imaginamos que está precisando de ajuda é aquele que está a mais necessitar. Vamos adiante. Então, qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus então pergunta: qual desses 3 foi aquele que se compadeceu, aquele que ajudou o homem? Qual foi o que teve a atitude correta? E a palavra de Deus diz então que o intérprete da lei disse que o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Note que é uma ordenança de Jesus que nós venhamos a ajudar o próximo. Que esta palavra, que esta parábola, que esta lição venha a penetrar em nosso coração e venha nos incentivar a ajudar as pessoas. Porque a palavra de Deus diz isso. Jesus fala, deixa bem claro na sua palavra, que nós devemos nos compadecer e ajudar a todos aqueles que necessitam. Amém? Peço a você então agora que abra a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 17, para nós finalizarmos. Tiago 4, capítulo 4, versículo de número 17. Vamos à leitura da palavra? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aqui então Tiago vem trazer a neste versículo melhor dizendo, tudo aquilo que nós falamos até agora, tudo aquilo que foi dito da parte do Senhor, apenas confirmando, corroborando com aquilo que nós lemos antes. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, se um dia você pecamos por conta disso, devemos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor Jesus e mudar a nossa atitude, mudar a nossa postura. E devemos sim ajudar ao próximo, de acordo com as nossas forças, de acordo com as nossas necessidades. Mas não devemos negligenciar a ajuda ao próximo. Amém? Deixo esta palavra a você e peço que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém?